seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver. Uma preocupação que alertou a classe política do nosso Estado, principalmente na Assembleia Legislativa, foi debatida entre parlamentares nessa semana próxima passada, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Carlos Lula, se pronunciou a respeito com relação a essa preocupação que predomina hoje junto à classe política, no sentido de resguardar os nossos estudantes de violência nas escolas, tão decantada nessa semana que passou. Veja o que disse o deputado Carlos Lula. Na verdade, a gente tem que pensar em medidas emergenciais, mas a gente tem que pensar em medidas de médio e longo prazo. As medidas emergenciais, elas envolvem sim a questão da segurança, envolve a questão de redes. A gente não pode ter a internet como espaço em que se pode tudo, já que se a gente não pode no mundo real, a gente não pode estar planejando ataque a ninguém no mundo real, não é possível que a gente possa planejar ataque a alguém na internet. Mas mais do que isso, envolve sobretudo um debate sobre o ambiente escolar e sobre a comunidade escolar, envolvendo as famílias, e é importante dizer, envolver as famílias das crianças e adolescentes. A gente não pode depositar toda a responsabilidade nas mãos dos professores ou na mão da escola. E mais do que isso, envolver a comunidade escolar como um todo. A gente, depois da pandemia, tem quase 1/3 de crianças e adolescentes com sintomas de ansiedade e depressão. Isso não é natural. Isso é um sintoma que a nossa sociedade está doente. Então é essa doença que a gente tem que conter debatendo com profundidade, com cuidado e com cautela o tema. A gente não tem solução fácil para problema complexo, para problema difícil. Não é dando mais arma, não é colocando as crianças dentro de uma cadeia que a gente vai resolver esse tipo de problema. Pois bem, essa preocupação que envolveu a classe política do nosso Estado despertou também a atenção do governador interino Felipe Camarão. Na semana próxima passada, ele promoveu no Salão de Atos do Palácio dos Leões uma reunião com a classe política, com autoridades, com o Ministério Público, para debater essa questão. E o diretor da FAMEM, Federação dos Municípios do Maranhão, Miltinho Aragão, ex-prefeito da cidade de São Mateus, fez uma observação com relação a esse assunto que foi discutida por todas as autoridades ali presentes. Veja o que ele falou. E o Legislativo, que está aqui representado pelos deputados, deveria também ter a convocação de pelo menos representação federal, que quem faz, quem reprime, quem legisla, quem vai mudar alguma coisa é o Legislativo. Nenhum de nós, se não tiver junto, Congresso Especial, esse grupo de trabalho tem que ser levado em questão a discussão do Ministério Público sobre uma mudança repressiva, limitadora do acesso à rede social. Uma criança de 10 anos tem tanto acesso quanto um adulto de 40, de 50, 60 anos. E lá ele vê todos os crimes de manhã, de tarde, de madrugada. Inclusive de madrugada, que o pai está dormindo e quando ele não pode acessar no horário que o pai esteja por perto, ele pode na madrugada ir acessar e ter qualquer que seja informação do crime, da incitação à violência, de como manusear uma arma, de qual é o calibre, tudo e mais alguma coisa, inclusive de ensinar a miúde como se possa acessar a um obstáculo e tudo mais. Pois bem, e dentre as sugestões oferecidas naquela oportunidade, o governador interino Felipe Camarão falou na possibilidade de se dar início, pelo menos na fase preliminar, dos Jogos Escolares Maranhenses, para dar uma ocupação esportiva às nossas crianças, os nossos estudantes também, principalmente aqueles que já fazem o ensino médio e que já sabem mexer em computador, em celular moderno e que possam ser influenciadas por outras ideias. Na interinidade do cargo de governador do Maranhão, o vice-governador Felipe Camarão deu a sua opinião sobre esse assunto. Confira. Uma terceira coisa que eu anotei aqui é a respeito
nós falamos aqui, a Secretaria de Cultura, foi uma pena, acho que a Secretaria de Esporte não está presente. Mas, na Secretaria de Esporte, a gente estava aqui conversando se não seria uma boa medida propor ao governador antecipar os GEMES, pelo menos as etapas regionais. Por quê? Porque nós vamos mobilizar a juventude para uma outra pauta, que é o esporte, entendeu? Esquece essa história de violência na escola, a gente conversa com a FAMEM, para a gente poder antecipar os GEMES e a gente colocar o esporte como pauta principal. É outro assunto. E aí a garotada vai se voltar para competições esportivas. Então eu penso que eu acho que é uma boa ideia também a gente conversar com a CEDEL e antecipar os GEMES, a etapa municipal, né? Porque primeiro tem que ter as etapas municipais e depois ter a etapa estadual. Eu acho que seria uma boa medida. Vocês concordam que pode ser um encaminhamento, uma sugestão? Excelente sugestão, excelente. Excelente sugestão, governador. Só que a gente tem que se preocupar um pouquinho só com a possibilidade de rivalidade entre os atletas. Seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver